Eu tenho recebido algumas perguntas aqui diretamente no meu privado e às vezes as pessoas me perguntam pessoalmente o que acontece após a morte se a pessoa lembra da sua vida aqui na Terra e se a pessoa reconhece as outras pessoas. Como eu disse em alguns vídeos, a Bíblia ela não foi escrita para satisfazer certas curiosidades que nós temos a respeito da nossa vida. Mas temos alguns textos bíblicos que nós podemos ter alguma noção, não é que seja uma doutrina ou que seja verdade, mas a gente pode ter umas suposições. E o grande erro é muitas igrejas, denominações, pegam essas suposições e jogam dentro da sua igreja como que fosse uma doutrina. E ainda pior, se o membro não concorda com essas interpretações, ele não é nem recebido na igreja, né? Nem recebido na igreja, porque segundo eles a igreja tem que ser igual a uma empresa. E quando a pessoa entra na empresa como funcionário, tem que aceitar tudo que a empresa diz. Ou seja, tem denominações aí que pregam, ensinam coisas que nem estão na Bíblia e que exigem que os seus membros aceitem como verdades ou como doutrina. Mas com relação a esse assunto, eu particularmente tenho uma certa inclinação, segundo alguns relatos bíblicos, de acreditar que nós não vamos lembrar das coisas aqui da terra e nem vamos reconhecer as pessoas no céu. Mesmo depois da vinda de Cristo, com a ressurreição, nós não vamos lembrar. Então nós podemos pegar algum exemplo, como eu já disse em alguns outros vídeos, que o homem, ele é o único ser criado por Deus que ele tem espírito e tem corpo. Então, o corpo, ele não vive sem o espírito. E assim também o espírito não vive sem o corpo. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar um braço, o braço seu, ele pertence ao seu corpo ou ao espírito? Ao corpo, né? Mas se você cortar, o seu espírito vai continuar pegando as coisas? Outro exemplo, o seu olho pertence ao corpo ou ao espírito? Pertence ao corpo, né? Se você arrancar os olhos, o seu espírito vai continuar enxergando? Percebe bem? Então, as nossas mentes, as nossas lembranças, elas estão guardadas no cérebro. Isso é cientificamente provado. Está no cérebro. Então, se você arranca o cérebro, o seu espírito também não vai lembrar. Eu tenho um exemplo aqui na minha própria casa. A minha esposa teve um problema na cabeça, perdeu uma parte do cérebro dela, né, necrosou, não. Então tudo aquilo que foi perdido na parte do cérebro está em esquecimento, ela não lembra, mas o espírito está nela. Por que o espírito não vai lembrar? Entendeu? Então o que nós podemos lembrar, tirar disso aí? Quando a pessoa morre, a própria Bíblia diz lá em Eclesiastes 5, vou até ler para vocês aqui, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos de nada sabem, para eles não haverá mais recompensas, e as suas memórias ficam no esquecimento. Isso é o que a própria Bíblia nos diz aqui em Eclesiastes. Então os mortos não lembram de nada. Então as pessoas dizem assim, fulano morreu, olha só a que ponto que chega digamos assim, de fazer como você pode dizer, um tipo daquele filme de efeito especial, não sei, que fica imaginando, a sua imaginação. Diz que quando a pessoa morre, já vai direto para o céu, aí vai para os braços do Pai, Deus vai estar com ele nos braços, e ele vai estar lá, Senhor, ajuda meu pai que está ali, ou minha mãe, ou minha irmã, sei lá, intercedendo lá por os que estão aqui na terra. Coisa da imaginação, né? Coisa da imaginação que não é verdade, simplesmente as pessoas imaginam. Se a pessoa, Deus pegar milhares e milhares de pessoas que morrem por dia, Deus está com elas todas no colo lá, como se Deus tivesse braços, ou como se
a imaginação fértil das pessoas. Então não é bem assim segundo a Bíblia. Os mortos não lembram de nada. Então eles, um dia, quando ressuscitar, que receber um novo corpo, esse corpo também não vai haver lembranças das coisas aqui da terra, porque é um novo corpo. Eu costumo usar esse texto bíblico, que Jesus, ele é nosso exemplo em tudo. E a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, tudo quanto aconteceu com Cristo, acontecerá também conosco. Ele morreu, ficou 3 dias na sepultura, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, santo e incorruptível, e foi assunto ao Pai. Então, isso também é o que vai acontecer conosco, porque ele é o nosso exemplo, ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, o que é ressuscitar? Ressuscitar é voltar a viver. Ou seja, se você crê que a pessoa morre e já está direto viva lá no céu, você não crê na doutrina bíblica da ressurreição. Porque a ressurreição é justamente isso. É a pessoa voltar a viver. Essa é a ressurreição. Aí você pergunta, e a gente vai reconhecer as pessoas? Eu também, em alguns textos bíblicos, eu posso ter essa inclinação de dizer que não vamos reconhecer. Vamos dar um exemplo de Cristo novamente? Quando ele ressuscitou, que apareceu lá nos seus... A primeira aparição que ele apareceu lá aos seus discípulos... Aliás, a primeira aparição que ele apareceu foi a Maria Madalena. Então ela olha para dentro do sepulcro e vê 2 anjos lá dentro. Quando ela se vira aqui e olha para trás, vê uma pessoa sentada. Fala com ele, e aqui está no livro de João 20,14, se você puder conferir lá. Quando Maria Madalena ela se vira, né, vê Jesus ali de pé, em frente ao sepulcro, mas ela não reconhece. Ou seja, Jesus estava com o corpo glorificado, um corpo santo. Ela não reconheceu Jesus. Aí Jesus vai andando a caminho para Emaús também, encontra 2 discípulos na caminho de Emaús, conversa com esses discípulos, ele fala até assim, ué, mas você é o único que não sabe do que aconteceu aqui em Jerusalém, onde Jesus morreu e tal. E eles conversando com Jesus e não reconheceu. Aí alguns usam o outro texto em que Jesus entra lá na casa onde estavam os discípulos e também ele não é reconhecido. Alguns dizem, não, é porque eles estavam, não é a questão de reconhecer, é que eles estavam pensando que Jesus era um fantasma. Mas não é, o texto diz que eles não reconhecem, então Jesus já mostra as mãos para ele, mostra aonde foi enfiado os cravos, né, para ele realmente ver que era Jesus. Ou seja, se Jesus fosse reconhecível após a morte, os discípulos não tinham essa dúvida. Não é o Cristo. Mas tiveram essa dúvida. Maria Madalena não reconheceu. Os discípulos de Emaús não reconheceram. Então, o que vai acontecer conosco é a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Os mortos que vão ressuscitar vão receber um corpo glorificado, santo, incorruptível, semelhante ao corpo que Cristo recebeu. Então, eu acredito que nós não vamos reconhecer os entes queridos lá no céu. Até porque, como alguns criam essa fábula, né, de que nós morre e já aparece direto no céu lá com Cristo. Então o céu, para essas pessoas, é o pior lugar que existe. Por quê? Você vai estar reconhecendo todo mundo, sabendo do que aconteceu, aí vai ver, rapaz, fulano, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, minha mulher, sei lá, que eu amo tanto, não está aqui, eu queria tanto que estivesse aqui, e eu estou vendo que ela está lá na terra ali, sofrendo, e eu não posso fazer nada. Ou seja, o céu para essas pessoas é uma coisa terrível. Mas não é assim que a Bíblia diz. As pessoas criam essa fantasia de que fechou o olho e já está no céu, reinando com Cristo. Não é bíblico. Isso aí é algo que as pessoas criam para tentar confortar os entes queridos daquela pessoa que morreu. Não, fulano morreu, não se preocupe, não, ela já está com Cristo no céu, está na glória. Tá... Não, ela está descansando. E quando Jesus voltar aqui, ele prometeu voltar, que ele vai voltar aqui, essa é a nossa convicção de que ele voltará, aí sim, quem está morto vai ressuscitar. E quem está vivo, segundo a Bíblia, vai ser transformado também, vai receber um novo corpo.
Então, respondendo à pergunta, eu particularmente creio que a pessoa morre e ela não se lembra de nada, e a pessoa, quando morre, também não reconhece uns aos outros. Segundo algumas passagens bíblicas, não é uma doutrina, não é uma verdade absoluta, é apenas a minha interpretação pessoal com relação a esse assunto. Agora, a pessoa às vezes é muito criticada porque tem esse posicionamento, inclusive não é nem recebida na igreja, por alguns pastores inexperientes, né? Porque tem pastor que é experiente, sabe que as doutrinas elementares, as doutrinas básicas, que a pessoa professa, sim, essas são recebidas e aceitas como cristão. Agora, esses ensinamentos de suposições, de coisas, isso aí é coisas que não tem muita importância. Mas para eles, até isso, a pessoa tem que aceitar, porque senão não é a ser recebida na igreja. Imaturidade por parte de certas pessoas, né? Então, esse é o meu posicionamento. Não é uma verdade absoluta, não é uma doutrina, mas eu entendo dessa forma.